Diga lá, vamos começar pelo começo, né? Começo. Pelo começo. O que é que te impulsionou, você que é um estudante de direito, você que é um apaixonado por política, você que entende do riscado, né? Você que fala super bem, tem o dom da retórica, isso é importante, fala bastante. Isso é um dom também de advogado, futuro advogado. Mas para quem quer ser político, e você já é, todos nós somos seres políticos, né? Alguns de nós, como é o meu caso e da maioria da população, não tem mandato e não lutam por mandato. Você está lutando por um mandato, Uhum. mas antes disso, né, você está lutando por uma causa há muito tempo, que é o MBL. Então, primeiro, explica pra gente como foi que tudo começou na cabeça de ser candidato a deputado, porque não tinha essa ideia antes. Então, primeiramente, galera, eu sempre fui entusiasta de política, né? Eu sou estudante de Direito da UFBA, já fui da Baiana já também. E toda essa minha trajetória sempre foi com muito entusiasmo, muita força de vontade. Eu acompanho o Movimento Brasil Livre desde o ano de 2015, 2016, principalmente ali no impeachment da Dilma, que foi o auge do movimento, né? Onde surgiu os movimentos de rua e tinha toda aquela indignação, Lava Jato, né? E dali pra frente acompanhei o movimento de longe, eu sempre fui muito cético, isso foi uma coisa que sempre me carregou, né, como, sei lá, acompanhante, analista, né, de política e tudo mais. E em 2022 foi quando culminou a fome com a vontade de comer. Foi quando eu vi um projeto iniciante aqui na Bahia. Eu sempre via o MBL com uma certa distância, porque eles são de lá de São Paulo, é um anseio mais nacionalizado, e a gente sabe que a Bahia sempre tem uma pauta muito Bahia. Muito A galera, Bahia, a muito galera não é Bahia. muito nacionalista, é regionalista, né? Total, total. Então, acho. Bandidade na Nagô mesmo, né? Exatamente. Então, a Bahia, você vai saber bem, Matheus, ela tem essa característica de ter as próprias intrigas políticas locais, as figuras políticas locais, né? E eu sabia que muita coisa seria difícil de ser traduzida. Você teria que abaianar o negócio. Abaianar o negócio. E eu vi que os meninos estavam conseguindo fazer isso. E foi aí, e tava no comecinho. Então, quando eu vi um projeto iniciando, uma ideia de um pré-candidato a vereador em Salvador, eu falei, pô, velho, daqui é uma coisa legal. Eu acho que eu posso fazer parte disso. E já gostava das figuras né? Nacionalmente falando. E uma coisa que me pegou muito no MBL, que assim, apesar de todas as conturbações, que como qualquer outro grupo político pode acontecer, eles mantiveram a coerência. Mantiveram a coerência, principalmente, eles tiveram as convicções deles ali entre 2016 e 2018 e a ascensão do bolsonarismo como principal figura da direita nacional. O MBL não apoiou o Bolsonaro no primeiro turno, apoiou no voto, vamos lá, antipetista, né, de segundo turno. Tanto que até hoje usa uma foto lá dos meninos lá. Mas ali tá todo mundo eleito. Arthur já estava eleito, o Kim já estava eleito, exatamente. Então, Kim Kataguiri já estava eleito, então aquela foto dali a galera usa mais como retórica política, mas a real é que nunca foi da intenção do movimento ter o Bolsonaro como principal figura. Mas como a direita toda se conversava naquela época, então havia uma complacência. Qual era o problema? O problema foi quando os mandos e desmandos começaram a sair da rota. Então, já em 2019, a coerência bateu muito forte no MBL, eles já começaram a rivalizar a ponto de rachar mesmo a direita, né? Dentro daquele período. E o racha da direita daquele período foi um racha geracional. Você vê que a galera mais velha ficou mais com aquela pegada mais saudosista, da época militar, que trazia. O Bolsonaro trazia essa nostalgia no discurso dele muito forte. Foi o que Bolsonaro acabou encampando mesmo. Exatamente. Né? Ele se tornou o verdadeiro fetiche da esquerda, total, né? Total. O fetiche de ter o milico louco que quer o retorno da ditadura. Total. Então, o cara que xinga, fala palavrão. A melhor coisa que a esquerda teve naquele período foi a ascensão do Bolsonaro. Continuando, então, quando chegou naquele momento, eu vi a coerência muito forte do Movimento Brasil Livre. Antes mesmo de começar a pandemia. Muito antes já estava sendo tecido essas críticas, porque você vai ver que principalmente a esquerda, quando vai fazer essa oposição meio pública do Bolsonaro, vai trazer muitas falas infelizes dele. Vai falar. A gente já estava falando da implementação do trabalho, entendeu? A maneira como o Bolsonaro ele trabalhou como representante máximo da direita, já foi traindo as pautas da direita já desde o começo, né? E se aliando com pessoas que ele dizia combater. Ele se elegeu falando, vou acabar com o toma lá da cá, vou acabar com o Centrão e não sei o quê. E chegamos no final do mandato,
Basicamente ele falando, eu sou do Centrão. Mas o Centrão... Por quê? Qual é a intenção do movimento? Tornar a direita pensante. Nós sabemos que a esquerda já dá aula nisso daí. A esquerda está inserida nas universidades, está inserida no meio artístico, nos sindicatos, na representatividade pública. Sociais. A direita, ela tem essa deficiência ainda, de estar nesses meios. E aí, o Movimento Brasil Livre está se propondo a fazer isso e de uma maneira muito, muito assertiva. Por essas e outras, a gente vê que eles são realmente muito contra a liberação de como funcionam as redes sociais hoje, né? Você vê que teve o PL 2630, né, Gabi? PL 2630, de alguns anos atrás, que a gente apelidou de PL da censura, porque realmente trazia uma rigidez jurídica absurda, retrógrada, e que colocava na mão do Estado brasileiro o controle da comunicação, e a gente sabe aonde que existia esse tipo de coisa, né? Então é problemático demais. Então onde eles não conseguem ter habilidade, eles tentam controlar de alguma maneira. Essa é a minha visão também. Mas continuando, em 2022 começamos o trabalho aqui na Bahia, e foi onde eu comecei, por aptidão mesmo, a ter a possibilidade de pensar. E eu, como comecei a pensar, eu fiquei, além do analista político, que é muito confortável você estar no seu sofá, criticando, falando, apontando o dedo de como é que as coisas estão acontecendo. Outra coisa é você botar a mão na massa. Botar a mão na massa é outra conversa. E quando você bota a mão na massa, você começa a perceber que a coisa não é tão preta e branca assim. A política, ela é muito, não somente diversa, mas a política, ela precisa ter um tato pessoal para você conseguir formar uma opinião mais completa das coisas. E isso foi uma oportunidade que eu tive com o MBL, porque o MBL me permitiu ser assessor parlamentar. O MBL me permitiu participar de uma campanha eleitoral muito diferente do que tradicionalmente se faz. Uma campanha muito voltada para redes sociais, como você pontuou, nós temos essa aptidão, né? E é uma coisa que, modéstia à parte, nós fomos pioneiros de muitas das vertentes das redes sociais lá atrás. Você mesmo vai muito bem. Obrigado. Você vai mesmo, caramba. Obrigado. E é isso. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, e esse trabalho de regionalizar como é que eu posso dizer, os valores do movimento, né? Pô, isso foi fantástico. Esse trabalho é sensacional porque fez eu me apaixonar pela Bahia. Porque uma das coisas que a gente aprende desde a escola é como se toda a história da Bahia fosse uma eterna desgraça atrás da outra, e que hoje a gente é um bando de retalhos separado. Sendo que, pô, a principal data que nós temos hoje, que é o 2 de julho, na verdade foi a junção de diferentes grupos em prol de uma única unidade, que era a independência. Mesmo que não fosse totalmente, sei lá, planejado, organizado, algo orgânico, né? Não, então você vai ver desde quilombolas, a gente da nobreza. Total. Pleiteando. E esse 2 de julho hoje é apagado, né? O 2 de julho é completamente cooptado pelos políticos para poder fazer proselitismo político antes da eleição, né? Então, então é um problema que, inclusive, eu pautei dentro do movimento e trago com muita veemência. Nós precisamos conhecer a nossa história. Nós precisamos... É obrigação de qualquer integrante do Movimento Brasil Livre da Bahia entender a história da Bahia, entender quem nós somos, entender nossas origens. Eu acho que deveria ser obrigação de todo político da Bahia que se propõe a ocupar algum cargo público